Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. Roda a vinheta. Entre Talheres. Num dos episódios anteriores, eu ensinei a fazer risoto em casa, mas eu acabei percebendo que tem muita gente que ainda não sabe fazer um arroz branco básico soltinho. Eu mesma, para falar a verdade, aprendi a fazer risoto primeiro e um monte de coisa elaborada antes de aprender a fazer um arroz bem feito. E o arroz é um dos pilares da nossa alimentação. Ele é neutro, ele é versátil e no episódio de hoje, então, eu vou falar sobre os tipos de arroz e também vou te ensinar os segredos para fazer um arroz soltinho e para fazer arroz integral. E existem vários tipos de arroz. O mais comum aqui no Brasil é o agulhinha, que fica bem soltinho. Mas ao redor do mundo a gente tem outras variedades, cada uma com as suas características especiais. Hoje, felizmente, a gente encontra alguns tipos diferentes com alguma facilidade no mercado. O arroz parboilizado já foi pré-cozido. Os grãos passam por um processo de fervura, que garante que uma parte dos nutrientes da casca são integrados à camada interior, daí a coloração amareladinha que ele possui. Esse processo, por si só, faz desse arroz uma opção mais saudável do que o arroz branco. O cozimento dele é semelhante ao do grão comum. A diferença é que a receita leva um pouquinho mais de água e um pouquinho menos de óleo. Já no arroz integral, o grão não passa pelo processo de refinamento e nem é polido, só é retirada a casca. E por não ser refinado, o arroz integral concentra mais nutrientes, então acaba sendo uma opção mais saudável. Ele também possui baixo índice glicêmico, isso quer dizer que o carboidrato dele demora mais tempo para ser absorvido pelo organismo. E, além disso, o arroz integral contém mais fibras, que dão uma sensação maior de saciedade. Do arroz para risoto, a gente já falou aqui. A gente tem o arroz arbóreo, o carnaroli e o vialone nano. Como eles liberam amido durante o cozimento, eles acabam ficando bem cremosos. Tem também o arroz basmati, que eu amo de paixão. Ele é levinho e, por isso, ele combina com pratos com uma pegada mais oriental ou com temperos mais fortes. Ele tem um aroma adocicado, os grãos são mais longos e eles têm menos amido do que o arroz tradicional. Em algumas receitas, ele é cozido com leite de coco, fica bem gostoso. Também combina bem cozinhar ele com algumas sementinhas de cardamomo. Eu gosto bastante do arroz basmati, principalmente com frango com especiarias ou com carne de porco. O arroz jasmim ou jasmine também é bem aromático e está presente na culinária tailandesa. O mini arroz tem origem nacional, é cultivado no estado de São Paulo e dá um charme especial para o seu prato, apesar de ainda ser um pouco caro. Ele é preparado como arroz branco comum. O arroz japonês tem um grão curto que adquire uma consistência gelatinosa ao ser cozinhado. Dá para imaginar um sushi feito com outro arroz? Não vai dar certo. O arroz bomba é típico da região da Valência. Ele tem um grão curto e é ideal para fazer a paella, mas é ótimo também para receitas com frutos do mar e carnes como pato e coelho. O arroz vermelho tem origem na China. Ele tem um sabor levemente defumado e é indicado para fazer salada e para acompanhar carnes brancas, tipo um peixe ou um frango. O arroz preto também vem da China, e ele é preto mesmo, porque ele é integral. Ele tem um leve aroma de castanha e é considerado uma iguaria. Mas vamos ao que interessa, né? Bora fazer um arroz soltinho. Para fazer arroz agulhinha, eu uso uma medida de arroz para 2 de água. Uma medida pode ser uma xícara, um copo, uma tigelinha, o que você tiver por aí. Refoga meia cebola em um fiozinho de óleo com uma colher rasa de sal. Quando a cebola começar a ficar transparente e começar a murchar, você coloca os grãos. E se for um arroz de boa qualidade, nem precisa lavar. Refoga um pouquinho e coloca água fria. O meu segredo para fazer um arroz soltinho é colocar uma colher de sopa de vinagre branco ou de suco de limão junto com a água. O ácido vai agir no amido e o arroz vai ficar solto até o fundo da panela. E não precisa de muito óleo, só o suficiente para refogar a cebola mesmo. Aí você tampa a panela e deixa no fogo alto até a água ferver. Quando ferve, você abaixa o fogo e deixa a panela meio abertinha com a tampa de lado. O arroz está pronto quando a água secar. Aí desliga o fogo, tampa a panela e deixa uns 5 minutinhos descansando antes de servir. Eu não coloco nenhum tempero além da cebola na hora de cozinhar. Mas você pode substituir a água pela mesma medida do caldo caseiro que eu ensinei aqui. Ou ainda, experimenta colocar umas folhinhas de louro para cozinhar junto com ele. Para mim, uma xícara de 250 ml de medida rende 6 porções de arroz, que eu já falei aqui várias vezes que eu congelo em porções individuais para sempre ter arroz pronto. Para fazer o arroz parboilizado é a mesma coisa, mas para uma medida de arroz, você usa 2,5 de água. Ele costuma cozinhar mais rápido. Já o arroz integral demora horrores para cozinhar e é bem chatinho para acertar o ponto. Aí o que eu faço? Eu cozinho igual um macarrão. Eu encho uma panela com água, fervo, coloco sal e jogo o arroz lá dentro, com a panela destampada. Quando tá quase no ponto, eu desligo o fogo e deixo lá terminando de cozinhar,
que é pra economizar um pouquinho de gás também, né? E quando dá o ponto é só escorrer numa peneira. Ah, não fica sem gosto? Aí que entra a sua criatividade, né? Aquele arroz que você refoga numa cebola, num cheiro verde, coloca uns legumes, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de páprica e fica uma delicinha. Só não esquece que se você tá fazendo várias porções de arroz para congelar, é melhor que ele seja congelado sem esse tempero. Aí você dá uma melhoradinha nele na hora de esquentar para consumir. Conta pra mim, qual que é o seu arroz preferido? Se você fizer um arroz soltinho aí, tira uma foto, coloca nas redes sociais e marca a gente, @podcast Entre Talheres. Eu volto na semana que vem, mas no sábado o Felipe tá por aqui. Um beijo pra vocês!